Paz e luz a todos. Há 2 semanas nós celebramos aqui os 25 anos da ADPR, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. E hoje nós temos um outro registro muito importante, que é o Diálogo Espírita de número 400. Podemos dizer que já é um longo caminho percorrido, isso tudo graças, em primeiro lugar, ao nosso bom Deus, que nos trouxe, nos dá determinação, coragem, força de vontade e perseverança. Graças também aos nossos companheiros da equipe espiritual, pois que sabemos que nunca estivemos sós. Espíritos abnegados envolvidos na tarefa da disseminação da mensagem que eleva, que consola e que ilumina as almas. Estes mesmos espíritos que invisíveis, embora aos nossos olhos físicos, sempre nos trouxeram as suas imprescindíveis inspirações na hora de elaborar as pautas, na hora da formatação dos quadros e nos abastecendo de energias da fonte maior, semana por semana, por 400 vezes, mesmo durante a pandemia. Estamos aqui também graças aos apoios recebidos daqui e dali, seja com o suporte financeiro, seja na atividade direta das apresentações. E estamos também aqui graças a vocês, amigos telespectadores, que são muitos, nós bem o sabemos. Especialmente a nossa gratidão pelas palavras de respeito, de carinho, de amizade daqueles que nos têm telefonado e enviado as suas mensagens. E fornecido o seu testemunho, não só de audiência, mas também de quanto este programa é importante para elas. A caminhada segue, nós e vocês e nós, e todos nós, com os espíritos amigos, com Jesus e sob a proteção do Divino Pai. Por que, em quem e no que ter fé? Esse é o título do nosso tema livre de hoje. Mais uma vez aqui comigo, a Andrea Kleinans e o Humberto Mafessoni. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar então sobre a fé. Eu começo com uma frase que nós colocamos, aquela frase que a gente coloca lá no finalzinho do nosso programa, do dia 11 de maio do ano passado. A frase diz assim: ter fé não é achar que Deus fará o que eu quero, mas ter a certeza de que Deus fará por mim tudo o que eu preciso. Mas, por enquanto, a gente vai tratar dos outros tópicos e depois a gente volta lá no final, especificamente para tratar sobre essa frase aí. Então, eu começo aqui com a Andrea. Andrea, por que ter fé? Vamos lá. Fé, ela é a virtude maior. Ela é, na verdade, a mãe de todas as outras virtudes. Quando a pessoa tem fé, ela acredita no bem, no amor, na paz, em tudo que diz respeito às leis naturais criadas por Deus. A fé, ela embasa, todo o comportamento caridoso, tudo que é de bom, tudo que é de melhor. Pessoas que não têm fé podem perceber, vocês conhecem pessoas assim, eu também conheço, vocês também devem conhecer pessoas assim. São pessoas que não se desenvolvem adequadamente muitas vezes no trabalho ou nas suas funções ou na confiança que ela precisa exercer dela com o outro, nas suas relações interpessoais. Quando a psicologia estuda esse conteúdo, existe uma corrente da psicologia que fala muito da fé, que se chama psicologia positiva. Então, estuda a fé, a esperança, a compaixão, a meditação. E já foi provado por vários pesquisadores que fazem muitas pesquisas nessa área que a fé transforma o sistema nervoso central, transforma a mente da pessoa. Então, é como se o indivíduo que acredita, que tem fé, se torna mais compassivo, mais amoroso, ele se torna mais bondoso, ele acaba tendo mais saúde física. Então, vejam como a fé não está só relativa à crença, acreditar em Deus ou acreditar no bem, como eu falei anteriormente.
mas também no próprio funcionamento do organismo. Quando a pessoa tem fé, regula todas as bases fisiológicas do organismo, porque a fé está trabalhando em áreas cerebrais específicas que faz com que a pessoa se sinta bem, libera no corpo substâncias do bem, hormônios da felicidade. Humberto, a segunda questão é ter fé em quem? Pois bem, ter fé em quem? Eu entendo que a principal fé deve estar direcionada a Deus. Mas como que eu vou ter fé em alguém que eu não conheço ou em algo que eu não conheço, né? Deus é o Criador. Então, para mim desenvolver essa fé no Criador, eu preciso conhecê-lo, eu preciso estudar, eu preciso praticar a meditação, me interiorizar para entender Deus dentro de mim. A partir desse momento, eu começo a desenvolver um conhecimento da bondade de Deus, porque eu começo a perceber isso em mim e começo a perceber na criação, e aí, conhecendo Deus, isso me certifica de que Deus está no comando e que todas as vicissitudes da vida, as coisas boas, todas as situações que eu vou vivenciar, elas fazem parte desse projeto que Deus tem para a minha vida, assim como tem para a vida de cada um de nós. A partir dessa fé que eu desenvolvo em Deus, se desenvolvem as demais. Eu preciso ter a fé em mim, para mim poder ter certeza de que eu estou desenvolvendo, que eu estou fazendo o meu papel, aquela fé do meu potencial, a fé de que eu sou o filho do Criador, então eu tenho todo o potencial. A fé na espiritualidade maior, que são os emissários de Deus, aqueles trabalhadores do Cristo que nos envolvem, que nos intuem, que nos protegem, que nos direcionam, né? Não que isso seja um mar de rosas, mas como o Wilson falou aquela frase, né, muito bonita no início, Deus vai fazer por nós o que nós precisamos, não aquilo que eu estou, aquela comodidade que eu busco, mas aquilo que é necessário para o meu desenvolvimento, para a minha evolução. E a fé nos outros, nos meus irmãos, nos demais. Mas claro que essa fé, ela não pode ser uma fé cega. Assim como eu estudo, eu desenvolvo e eu procuro conhecer ao Criador para fortalecer a minha fé, no outro eu tenho que fazer a mesma coisa. Principalmente em sociedade onde todos nós somos falhos, todos nós temos dificuldades, né? Todos nós temos nossas mazelas. Então eu tenho que ter uma fé equilibrada e raciocinada, conhecer, não me entregar totalmente essa fé no outro, mas conhecer o outro a ponto de ver até onde eu posso me abrir, até que ponto eu posso abrir meu coração e confiar nesse irmão. A última das três perguntas iniciais, Andréia, é ter fé no quê? Puxa o que vida. está elencado aí? Nossa, várias coisas, bastante coisa. Vamos lá. Na existência e imortalidade da alma, na justiça de Deus, no futuro melhor, né, se tivermos merecimento, claro, nos efeitos da oração, na força do amor, na importância da tolerância, do perdão, da gratidão, da humildade, de que também a caridade é o passaporte para a felicidade. Então nós podemos, como eu disse antes, e o Humberto falou agora há pouco também, né, a gente pode ter fé em muitas coisas que nos fazem bem, que nos fazem estar dentro do amor de Jesus, do Cristo e dentro do amor e a proteção de Deus, né? Uma das coisas mais importantes é ter fé em Deus, como o Humberto falou também. A gente também, como espíritas, nós acreditamos muito, temos fé na lei, né, nas leis naturais que são desenvolvidas por Deus para que a gente consiga viver bem no nosso mundo. A gente tem fé na reencarnação. Nós sabemos que existe a lei de ação e reação ou a lei de retorno. Nós sabemos que o desenvolvimento é individual, cada um tem que buscar o seu aprimoramento, a sua melhora íntima, buscar olhar para dentro, caminhar dentro desses preceitos, né, tão bem traduzidos por Kardec, dentro da doutrina espírita. Então,
em quantas coisas nós podemos ter fé, né? Se a gente vai falar, por exemplo, ter fé nessas palavras que são virtudes, tolerância, perdão, gratidão, humildade. Veja, dá quase para fazer um programa para cada tema, né? Verdade. Então, a tolerância, por exemplo, é a gente ser indulgente com o próximo, é a gente não julgar, é a gente não se colocar no lugar do outro. Então, quando nós desenvolvemos essa parte moral, nós estamos tendo fé na vida, né? Principalmente. Eu coloquei aqui, Andréia e Humberto, algumas coisas, digamos, que fosse a oposição, o contrário da fé, daquilo que a gente não deve ficar preso, né? Acreditando em algumas coisas aqui. Eu vou passar direto para o Humberto, citar alguns itens aí e depois ele comenta. Quais seriam essas, assim, de pronto, que você consegue lembrar de coisas que a gente não deve se ater? Bom, não se devemos ater, por exemplo, em rituais. Achar que a fé é um ritual e que eu vou em determinado lugar, preciso estar vestido de determinada forma, preciso falar de determinada maneira para poder me comunicar com Deus, ou acreditar que isso vai me trazer algum benefício. E eu acho que é um dos pontos que a gente pode errar muito. Outro ponto, não podemos nos iludir com amuletos, né? Como até teve um programa que comentou isso. Então, porque senão eu me escravizo em algum material, algum pedaço de matéria, acreditando que ali vai estar a minha fé. Se eu não tiver aquilo ali, a minha fé não vale nada. Ou seja, eu não construí nada em mim. Eu estou colocando tudo fora de mim, né? Outro problema importante é não se deixar levar pelo fanatismo. O espiritismo ele está baseado num tripé que é filosofia, ciência e religião. Então, eu preciso me interiorizar, buscar Deus em mim, eu preciso refletir, meditar, no caso da parte filosófica, da doutrina, e eu preciso da ciência, ou seja, eu preciso conhecer, eu preciso ver o que é verdade, e não ser fanático sem questionar e sem ter uma contraposição dos fatos, né? Sem ter uma crença raciocinada, como nos fala Kardec, né? Por exemplo, a questão que você colocou aqui também de achar que os outros são culpados das nossas dificuldades. Esse também é um grande erro que facilmente a gente cai. Então, mesmo que alguém tenha me aconselhado equivocadamente e por isso eu errei, ainda assim a opção de aceitar aquele conselho foi minha. Né? Então, a palavra final é sempre sua, nossa, né? Pelo livre-arbítrio, a gente que decide, a gente escolhe, né? Então, não justifica ficar achando que os outros que são os responsáveis pelos atos nossos, né? Exatamente. Eles podem colaborar, pode até ter sua culpa perante a justiça divina, eles vão ter que responder também por induzirem, né? A queda do companheiro de lado, mas a maior responsabilidade sempre será nossa. Eu coloquei aqui, né, Humberto, alguma coisinha a mais também. Por exemplo, não acreditar que ela sozinha, a fé, isso é importante. Você falou do fanatismo, e uma coisa complementa a outra. De que a fé sozinha pode salvar e conduzir a um suposto paraíso. E aí já tem mais um problema aí, porque o paraíso já é uma suposição. Na verdade, não existe dessa maneira que algumas religiões pintam, né? Não achar que a felicidade vem de fora ou está nas coisas materiais. Então, não vamos nos iludir com isso aí, né? Não se amedrontar com superstição, você falou dos amuletos e tal. Não achar que rezar muito ou em certos lugares especiais, os dias e horários, é aquilo que vai resolver. Não é isso, né, que é o mais importante. O mais importante é o que vem do coração e esteja onde você estiver, na hora que você puder. É claro que a união faz a força. Então, a comunhão de pensamentos é importante. Na Casa das Espíritas, a gente recomenda fazer a oração por terceiros, por desencarnados, por doentes dos hospitais, tudo. Várias pessoas orando no mesmo horário. Isso ajuda, né? Até para a intercessão dos espíritos superiores. Mas se não é essa condição, a tua prece tem valor igual. Então, eu acho que é por aí, né? Não querer impor a nossa fé aos outros também. Isso é importante. Né? Nós temos nossa fé, nossa que salva, nossa é melhor. Mas será que é mesmo? Será que a nossa verdade é a verdade verdadeira? Tem que refletir sobre isso. Andréia, agora vamos voltar para aquela frase inicial lá, nós temos ainda um pouco de tempo aí.
Analisa para nós aí, o Humberto, depois o Humberto também fala um pouquinho mais. Ter fé não é achar que Deus fará o que eu quero, mas ter a certeza que Deus fará por mim tudo o que eu preciso. Que beleza de fé é essa, hein? Na verdade, isso salva a pessoa, né? Se ela tiver realmente fé em Deus, ela vai conseguir viver bem melhor. Isso é que a gente diz de pôr nas mãos de Deus? Pôr nas mãos de Deus, isso mesmo. Porque Deus é o Pai, né? Se a gente conseguir confiar na força que Ele está conduzindo, que Ele é o Criador do universo, Ele que é a causa primária de todas as coisas. Então, imagina a nossa arrogância de espíritos imperfeitos, ainda na escala evolutiva da aprendizagem. Quanto tempo ainda a gente vai passar, né, para conseguir adquirir esse aprimoramento moral e a gente imaginar que a gente pode querer conduzir, por exemplo, um ato divino ou uma ação divina, né? Então, nós temos que ser humildes, nos colocar no lugar que nós estamos, nem menos, nem mais, mas entendermos que estamos aprendendo, vamos errar muito ainda, todos nós estamos passando por essas provações, por essas dificuldades, e nós vamos burilando isso, a gente vai adquirindo esse treino da fé com essas dificuldades que nós vamos passando, né? Humberto, nós dizemos que Deus é pai, né? Podia ser mãe, a gente sabe também, né? Mas de qualquer maneira é o Criador, né? Deus nos criou, né? E um pai com filho pequeno e tal, ele sabe que o pai está fazendo o melhor por ele, né? Exato. Deus é assim conosco, porque nós somos muito ignorantes ainda. Nós temos os nossos conhecimentos e as condições morais muito limitadas. Então, se você concorda com o que eu estou colocando, essa visão de pai para filho, claro, de guiar, né? De conduzir. Então, às vezes, o filho pede uma coisa que o pai não dá, porque sabe que aquele pedido atendido vai fazer mal para o filho. Exatamente, tão real que Jesus falou isso também, numa parábola onde ele diz: qual pai de vocês, imperfeitos na terra, qual filho pede um pão e daria uma serpente? Né? Quiçá o Criador, que é pai de todos e que é bondade infinita, que é amor infinito. Então é bem por esse raciocínio mesmo, né, Wilson? A confiança em Deus vai nos fortalecer, né? Deus é bondade infinita, é o amor, e é essa fé que a gente tem que desenvolver e que a gente vai precisar dela nos momentos difíceis da vida, das nossas provações, das nossas dificuldades. É isso que vai sustentar nosso coração, nossa alma e nossa fortaleza para atravessar os tumultos da nossa vida, né? Porque ter fé quando está tudo tranquilo, em calmaria, é fácil, né? Aí a gente fala bastante em Deus e tal, mas na hora que o calo aperta, aí a situação é diferente. Tem uns segundinhos para você aí. Quer completar alguma coisa? Eu acho que é importante a gente lembrar que precisamos treinar, né? A fé é um treino também, né? Então vamos ter fé em Deus, nosso Pai, Criador, né? Ou nossa mãe, né? Mas nesse poder divino de amor e de justiça. Então, se a gente for por esse caminho, a gente vai trilhar num caminho bem melhor. A fé que remove montanhas de dificuldades, de sofrimentos, de dores. É essa fé que nós temos que ter, mas esclarecida, raciocinada, e fé em Deus e nas coisas realmente que nos dizem, que nos falam ao coração e à razão ao mesmo tempo. Boa semana a todos. Comunicação Espírita, órgão de difusão da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Estado do Paraná. Nesta edição, uma abordagem sobre o passado, o presente e o futuro do espírito imortal. Um guarda-chuva para o coronavírus. Dia das Crianças, Vida de Almas. Evolução, de onde viemos e para onde iremos. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, tudo bem? No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós trouxemos um tema que é liberdade, igualdade e fraternidade. Lema da Revolução Francesa em 1789. Kardec ele aborda esse tema com muita propriedade no livro Obras Póstumas. E ele vai dizer o seguinte:
A fraternidade significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência e aplicação da máxima, agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Também Kardec vai trazer ali o lema, né, dos 3 mosqueteiros, que é um por todos e todos por um. É a antítese do egoísmo e do orgulho. Aí Kardec vai dizer que a igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é a consequência das duas. Pois bem, fraternidade. Como haver igualdade se não tem fraternidade? É a partir da fraternidade, que é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse para nós, que vamos conseguir a igualdade. É a partir desta fraternidade de podermos auxiliar e fazer com que todos cresçamos igualmente, é que nós vamos ter a igualdade no mundo. É a partir desta fraternidade, não apenas para com o nosso semelhante, o nosso irmão ali, né, o familiar, o amigo, o colega de trabalho, mas também fraternidade para com os animais, fraternidade para com a natureza, porque senão como que haverá a igualdade entre os seres? É nesse estado de tolerância, de abnegação, que nós vamos conseguir, então, nos igualarmos. O que não é fácil, porque as virtudes que Kardec coloca, né, como a benevolência, a indulgência, a caridade, o devotamento, são situações que temos que vencer em nós. E vencermos o orgulho e fazermos crescer essas virtudes em nós. A partir daí, então, né, nós podemos ser mais iguais, né, a partir desta fraternidade. E a liberdade, então, vai surgir dessa igualdade, pois a partir do momento em que passamos a reconhecer esta igualdade, aí então a gente passa a ter mais liberdade, liberdade de consciência, liberdade para agir, para pensar, saber que de acordo com aquela fraternidade que nós já desenvolvemos em nós, nós vamos poder então ouvir o outro sem criticá-lo, sem condená-lo, apenas entender e compreender a opção do outro. E aí então teremos mais liberdade de expressão no sentido real da palavra, sem nos ofendermos, pois já trabalhamos em nós a questão da fraternidade. Agora, se nós não trabalharmos em nós a fraternidade, a igualdade é algo muito distante. E a liberdade, então, é mais distante ainda. Que possamos desenvolver em nós este sentimento fraterno, começando, às vezes até mesmo dentro de casa, compreendendo os nossos familiares, a esposa, o marido, os filhos, procurando ouvi-los. E aí então a gente vai desenvolvendo esse sentimento fraterno dentro do nosso lar. E aí então a gente estende aos nossos colegas de trabalho, aos nossos parentes, amigos, e aí estender esse sentimento fraterno a toda a humanidade. Aí sim um dia teremos condições de sermos iguais e de sermos mais libertos de nós mesmos, do egoísmo e do orgulho que ainda é muito enraizado e muito forte em cada um de nós. Muita paz a todos. Jornal Comunicação Espírita, edição número 141. Uma abordagem sobre o passado, presente e futuro do espírito imortal. E o assunto que ainda desperta muitas dúvidas e busca uma resposta para as implicações espirituais que ela comporta. Pandemia da Covid-19. Na matéria, um guarda-chuva para o coronavírus. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro Cristo em Nós no Terceiro Milênio, faremos uma reflexão acerca da expressão sepulcros caiados. E para embasar a nossa fala, recorremos
ao Evangelho de Mateus, em seu capítulo 23, onde Jesus falava à multidão e aos seus discípulos. E nos versículos 27 e 28 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que se assemelham aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente aparentais aos homens que sois justos, porém interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Trazendo para nós sepulcros caiados, quantos de nós assim vivemos, de aparências, como esses túmulos pintados de cal, que parecem formosos, como diz o texto, mas internamente estamos vivenciando situações, guerras interiores. Conosco, com a nossa convivência própria, aparentamos um equilíbrio emocional, nos mostramos com sorrisos a todo momento, como se vivêssemos em harmonia, pessoas bem postas, mas no fundo travamos verdadeiras guerras interiores. Mas nos colocamos assim, através da aparência, para que os outros assim nos vejam, como pessoas bem equilibradas, benquistas, bem colocadas diante da sociedade, das suas profissões, mas no fundo nós assim nos apresentamos para evitar o contato, porque achamos que nos bastamos, e são as aparências. Vivemos mostrando para o outro o que queremos que vem de nós, mas, ao contrário daquilo, somos muitas vezes pessoas egoístas, muito preocupadas com o exterior, com a capa, com o corpo bem posto, sarado, é aquilo que importa. Lógico, nós temos que cuidar do nosso templo, temos que cuidar deste veículo que nos foi emprestado por Deus para que aqui vivenciássemos as nossas experiências. Mas não podemos cuidar em excesso, em fazer com que aquilo seja o mais importante. Nas nossas relações com o próximo, quantas vezes nos mostramos ali como pessoas boas, pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, mas no fundo a nossa vontade não é aquela. Então, por isso, essa analogia, né? Nós temos que ter cuidado para não sermos esses sepulcros caiados. Vamos nos colocar diante de Deus como somos. Vamos enterrar, né? Muitas vezes, há pouco tempo até, podemos ter enterrado a nossa esperança, a nossa autoestima, auto-amor, a nossa vontade de viver. Então, vamos nos colocar diante de Deus como somos. O interior e o exterior falando a mesma língua. Sejamos verdadeiros e, assim, possamos seguir recebendo o auxílio para que possamos viver em felicidade e fazermos daqui o nosso céu. Tenhamos todos uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.